Bom, aleluia. Quando eu crescer, quero aprender a cantar. Oh, glórias, aleluia. Pai do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja te abençoando ricamente. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pai, nós queremos te glorificar por essa maravilhosa manhã, pelo dom da vida, Senhor Deus. Que tu és um Deus que muda a história, Senhor Deus. Tu és um Deus que transforma, que ressuscita, que traz vida e vida em abundância. Precisamos de ti, Pai. Vem tu nos direcionando, Pai, te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia você foi cativado pelo amor de Deus. E esse amor de Deus transformou as nossas vidas. O amor de Deus levou Jesus à cruz, que trouxe para que nós possamos ter vida. O seu filho morreu para que nós possamos ter vida. O seu filho foi sacrificado para que nós fôssemos libertos. O seu filho foi torturado para que nós fôssemos aliviados. Isso nos traz, em Cristo Jesus, no amor de Deus, uma vida e uma vida em abundância. Mas o inimigo tenta nos lembrar de quão pecaminosos nós somos, quão difícil é a nossa vida e quanta luta nós temos. E muitas vezes não percebemos que o nosso olhar espiritual é assim como o nosso olhar físico. Em geral, quando você anda na rua, você anda olhando para baixo. Nós fomos chamados para olhar para cima. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, fala, nós devemos renovar a nossa mente. Uma coisa natural é você pensar nas coisas ruins que te aconteceram, nos desafios que você tem, na improbabilidade de você ser bem-sucedido, em tudo aquilo que as pessoas lhe fizeram de mal. Mas quando somos em Cristo, e o maravilhoso é quando começamos a andar na presença de Deus, Deus ele muda a nossa história e ele faz com que nós olhemos para Cristo, autor e consumidor da nossa fé. Os nossos olhos estão para Jesus, nossos olhos estão para Deus. O amor de Deus muda o nosso foco e faz com que nossas lentes do Espírito olhem para aquilo que Deus fez e não para aquilo que o inimigo faz. Muitas vezes nós esquecemos quantas coisas maravilhosas Deus faz. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai contava a respeito da União Soviética, eles viviam debaixo de um sistema comunista, ele tinha 21 anos quando eles saíram da União Soviética, e ele contava quantos livramentos Deus deu a eles nessa situação. Eu tinha um tio meu, e ele tinha passado pela mesma situação, e o tio contava quão ruim era o sistema soviético, quão terrível era o sistema comunista, quanto sofrimento eles passaram durante esse tempo. Eu acho interessante, os dois passaram a mesma coisa, mas o foco de um era quanto Deus libertou, o foco de outro era quanto o inimigo oprimiu. Qual é o foco da nossa vida? Quando nós começamos a andar com Deus, quando começamos a permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida, isso também muda o nosso foco. Nós começamos a andar na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco, sabendo que Deus tem uma obra, sabendo que a presença de Deus, principalmente as coisas que muitas vezes nós achamos que fomos injustiçados, e o nosso foco muitas vezes é no negativo. O foco é aquilo que eu não consegui, o foco é naquilo que o outro fez a mim. Eu lembro de duas irmãs conversando a respeito de um emprego, uma delas estava desempregada e glorificava a Deus que finalmente ela conseguiu esse emprego, e a outra falava quanto problema de mobbing ela tinha nesse departamento. Nós muitas vezes não percebemos que nós fomos chamados para o lado da luz, para o lado daquilo que Deus opera nas nossas vidas, onde Deus começa a ministrar, onde Deus começa a operar, onde nós começamos a permitir Deus fazer a obra nas nossas vidas. Eu lembro de uma irmã, ela chegou aqui na oração da manhã, ela teve um problema de infância terrível. Ela teve coisas que ela passou de uma coisa, e quando nós começamos a campanha dos 40 dias, eu sugeri para ela, todo dia conte alguma coisa de boa que aconteceu na tua infância. Ela falou, pastor, não aconteceu nada de bom na minha infância. Contou coisas terríveis, e realmente foram coisas terríveis. Eu falei, vamos orar. E de repente, todo dia, Deus começou a mostrar algo que ela tinha experimentado na infância, que foi uma coisa boa. E essa lembrança das coisas boas, de repente, começou a avivar
o ânimo dela. E ela começou a olhar para as coisas que Deus tinha feito, que já antes dela conhecer a Jesus, Deus havia protegido, Deus havia cuidado, Deus havia manifestado a sua graça. O inimigo, ele tenta esconder as coisas boas que Deus faz. E tenta nós focarmos no negativo, naquilo de mal que nós experimentamos, naquilo de mal que nós temos. Eu lembro de uma irmã, e ela veio aqui na igreja, ela tinha sofrido muito com o seu marido. E nós fizemos um tempo, uma oração com ela, e ela veio num culto à noite, e nós conversamos com ela, ela falou, pastor, eu tinha um problema muito sério, porque eu olhava as coisas negativas que meu marido sempre havia feito, até que Deus me mostrou, eu era uma pessoa desesperada, eu já tinha uma certa idade, eu estava solteira, falei, Deus, se tu me des um marido que vem de ti, eu quero ser grato toda a vida. E Deus me deu um marido maravilhoso, ela falou, mas o inimigo começou a me mostrar as coisas negativas, eu comecei a ficar com ciúmes, comecei a ser uma pessoa insuportável, até que o Espírito Santo me pegou. Eu tenho buscado a Deus e Deus tem me mostrado as coisas que são de Deus que estão na vida do meu marido. Como é maravilhoso quando nós focamos a Deus. Deus é o que opera. O inimigo, ele quer nos ocupar com coisas que são do mundo. A Bíblia nos relata no Antigo Testamento, quando Neemias está reedificando Jerusalém e os muros, a Bíblia fala de que o inimigo, ele começou a tentar acabar. E no capítulo 5, versículo 1, Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que havia terminado a reconstruir os muros e não restavam brechas. Então Sambalat enviou mensagens pedindo que eu me encontrasse com ele. Sabendo que eles planejavam mal, respondi da seguinte forma, estou envolvido com a obra muito importante, não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez eu respondi da mesma forma. Nós muitas vezes, quando somos injustiçados, quando a nossa dignidade é afrontada, quando alguém fala mal de nós, nós queremos tirar satisfação, nós queremos ir atrás. Nós telefonamos, falamos, conversamos, nós ficamos afrontados sobre a pessoa tal, e não percebemos que estamos dando lugar ao inimigo. E nós não percebemos que quando os corvos estão cercando é porque está começando a ter um cadáver. Quando as moscas estão em volta é algo que não cheira bem. E a Bíblia chama o inimigo do Senhor das moscas. Nós nunca poderemos ser vencedores se o nosso foco for o inimigo, se o nosso foco for as coisas negativas. A Bíblia relata que José, filho de Jacó, que ele foi vendido pelos irmãos e muitas coisas ruins aconteceram na vida dele. Coisas que ninguém de nós gostaria de passar. É terrível quando a nossa família é afrontada. São coisas terríveis. Nós lemos hoje de manhã no diário de Open Doors e Portas Abertas de uma família, eles são do Congo, 3 filhos foram mortos, um foi sequestrado. E quão terrível é a situação quando a nossa família é afrontada. E José, ele no final, quando os irmãos chegam e tentam relembrar as coisas negativas que aconteceram, ele falou a verdade, vocês tinham más intenções, mas Deus transformou isso em bom. Deus transformou isso em bênção. Deus transformou isso em salvação. A nossa obra, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, nós começamos a ser vencedores. Vencedor significa também nós olharmos não só para as coisas boas, e sim nós focarmos as amizades boas. Nós muitas vezes temos uma síndrome de ajudar pessoas, e são pessoas que às vezes o inimigo cola no nosso cangote, é para ele não permitir que você seja bem sucedido. E você corre atrás dessa pessoa a vida toda, ela influencia a tua família, influencia teus pensamentos, influencia a tua rotina e principalmente traz negatividade à tua vida. E nós temos a força de trazermos o que é bom. Eu lembro de um irmão, já da minha idade, ele estava refazendo o seu álbum de fotos. A gente ainda do tempo que o álbum tinha fotos, era de papel. Se tirava foto, tinha um filme de 12, 24 ou 36, você não sabia se tinha saído bem até a hora da revelação, e você guardava no álbum. E ele falou, meu álbum está guardado muitas coisas ruins da minha vida, coisas más que aconteceram. Ele falou, eu resolvi tirar do meu álbum tudo aquilo que de alguma maneira não glorifica a Deus. Paulo diz, olhem para as coisas do alto, onde está Cristo assentado à destra de Deus Pai. E isso também em relação às nossas memórias, quais as lembranças que você tem cultivado, quais lembranças você tem trazido aos seus filhos. O que você tem contado aos seus filhos?
de quão terrível é o governo, quão ruim foi o seu primeiro chefe, quão difícil foi aquela situação, o quanto Deus tem libertado, como Deus tem sido bom, como Deus tem guardado. Você pode contar uma experiência no hospital, como foi terrível, que você se machucou, que o hospital foi terrível, que o médico teve problemas grandes, que teve infecção hospitalar. Ou você pode glorificar a Deus, que tinha um hospital, que tinha uma equipe médica, que eles te ajudaram e que Deus, nessa situação, trouxe um grande livramento. Nós somos luz aqui na terra, nós somos sal aqui na terra. Nós somos trazidos para trazer sal, para trazer sabor. Meu pai costumava dizer, você é sal e não pimenta nos olhos dos outros. E que Deus possa estar manifestando a sua graça, de nós permitirmos o Espírito Santo mudar, para que nós possamos ser encorajadores, para que nós, quando conversamos com uma pessoa, nós focamos no bem, nós olhamos naquilo que Deus tem feito, nós glorificamos a Deus pela obra que Ele tem feito, e glorificamos a Deus que Ele nos libertou desse mal, e não focamos no mal quão terrível quanto eu sofri. Nós olhamos para o alto. A Bíblia fala que Jesus mesmo, sabendo dessa difícil tarefa que Ele tinha, dessa dificuldade de sofrimento, Ele se alegrou. Por quê? Porque Ele olhava para o efeito, Ele olhava para o fim, Ele olhava para a libertação de tantas pessoas que sofriam no pecado. A obra de Deus nas nossas vidas é boa. E a obra que Deus traz a nós é que nós sejamos libertos e tenhamos uma vida em abundância. Que as nossas palavras reflitam e possam refletir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E que nós possamos ser um reflexo do amor de Deus. Que possamos trazer a luz de Deus e não a escuridão do inimigo. Que as pessoas, quando olharem para você, possam saber que Deus é bom. Os seus filhos, quando lembrarem de você, possam lembrar de testemunhos que você contava, de quanto Deus tem feito, de como Deus tem liberto, de como Deus tem transformado, de como com Jesus, aleluia, podemos estar a caminho do céu, sabendo que Deus é conosco, independente das circunstâncias, que são difíceis, que são desafiadoras, mas nós olhamos para Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, glória. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra tão maravilhosa, que sempre nos ensina, sempre nos motiva, sempre nos corrige, Senhor, para que nós possamos ter, Senhor, a perspectiva certa. Senhor, faça, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos levantados para ti, ser cheio, Senhor Deus, da tua palavra, ser cheio, Senhor, das boas novas, daquilo que tu tens feito, Senhor. Perdoa quão rápido, Senhor, nós nos deixamos influenciar pelas circunstâncias e quão rápido a gente entra no mesmo caminho, Senhor, que nesse mundo fala, Senhor, age. Mas perdoa, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Senhor, nós somos teus filhos, Senhor, e queremos aprender, andar conforme a tua palavra, ter palavras de bênção, ser luz aonde tu nos colocas, fazer diferença, Senhor, para a honra e glória do teu nome, sabendo, Senhor, como Jesus ia agir, Senhor, que nós possamos fazer a mesma coisa, estar ligados em ti, Senhor, que a tua palavra possa estar gravada no nosso coração e nós possamos ser, Senhor Deus, vitoriosos, em nome de Jesus. Tem tanta coisa boa acontecendo, Senhor, nos tens guardado, abençoado, protegido, guiado até o dia de hoje. Senhor, nós temos uma vida tão digna, Senhor. Temos um novo dia, Senhor, que nos dá, Senhor Deus, oportunidade e chance, Senhor, de viver para Ti, que nós possamos ver as coisas boas que Tu faz, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor Deus, nós não queremos olhar, Senhor, para as coisas negativas e ruins, mas, Senhor, ajuda-nos a estar bem perto de Ti, ajuda-nos a interceder, a orar, Senhor Deus, ajuda-nos. Queremos aprender a ter essa comunhão, ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que Tu queres, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Entregamos este dia maravilhoso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.